Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sejam bem-vindos ao Aras Concursos. A prova do IFES está se aproximando, a prova para professor do IFES está bem pertinho e espero que você esteja se preparando bem. Para ajudar nesse estudo, nessa preparação, hoje nós trouxemos um vídeo do PPPI do IFES, ok? Um vídeo bem interessante aqui, onde a gente vai conseguir abordar os principais pontos desse assunto que está lá no seu edital. Lembrando que nós temos o nosso material, que é o conteúdo com questões comentadas em PDF. Temos também já o primeiro simulado que a gente criou. Se você desejar esse material, basta solicitar via WhatsApp, ok? Fala aí comigo, a gente passa lá as informações e vocês podem obter esse material. Agora vamos para o vídeo, vamos estudar o PPPI do IFES. Então vamos lá, vamos estudar o PPPI do IFES, Projeto Político Pedagógico Institucional. Nós vamos fazer esse estudo aqui de modo bem dinâmico, para agilizar o máximo possível. Bom, o PPPI apresenta as noções do Instituto Federal de Educação, Ciência, Tecnologia e Tecnologia de Sergipe, a respeito do homem, do mundo e da sua relação com a educação em sentido amplo, e marcadamente sobre a educação profissional, científica e tecnológica. Vai representar o compromisso de aproximação de uma proposta educacional de nível básico, técnico e superior. Ele vai selar o compromisso institucional com as políticas e estratégias da instituição para atingir suas finalidades. Então, preparação, compromisso que todos ali que estão na instituição vão selar, né, para atingir as finalidades e os objetivos do Instituto Federal de Sergipe. Interessante este ponto que o PPPI, ele é mais do que um simples documento burocrático ou de gestão. Ele deve ser considerado como um instrumento de ação política e pedagógica destinado a garantir uma formação global e crítica para os envolvidos no processo, como forma de capacitá-lo para o exercício da cidadania, formação profissional e pleno desenvolvimento pessoal. Então, o PPPI, ele não é um simples documento burocrático. Ele vai direcionar, ele deve ser considerado em todas as ações que serão tomadas, serão desenvolvidas dentro do Instituto Federal de Sergipe, ok? Interessante isso aqui, eu acredito que o concurso pode cobrar bastante. A metodologia é uma metodologia participativa. A criação do PPPI, ela é feita com a metodologia participativa, desenvolvida aí pelos professores, pelos técnicos administrativos, alunos, gestores, e a gente vê mais na frente também que pela comunidade, ok? Então, a metodologia participativa desenvolvida na construção deste PPPI, né, representa a implementação formal de um canal de interlocução e de produção coletiva. Então, não é algo individual, não é algo que o reitor vai fazer, não, é produção coletiva, ok? Envolvendo os diversos segmentos da comunidade, ok? Professores, técnicos administrativos, alunos, gestores e assim sucessivamente. No primeiro momento, para construir o PPPI, né, tivemos como produto a conclusão do documento norteador, que é o resultado da tabulação de todo o material produzido pelos diversos grupos de trabalho no campus de Aracaju, Lagarto, São Cristóvão, Estância, Itabaiana. Então, esses documentos foram juntados, formando um documento norteador para a elaboração do PPPI, ok? Esse foi o primeiro momento, né? Nos momentos subsequentes, foi organizado ali para manter um diálogo, né? O sentido do diálogo entre os representantes desses campos aí, né? Do campo do Aracaju, Lagarto, São Cristóvão, tal, para que pudessem integrar a comissão central de sistematização das proposituras apresentadas. Então é feita essa comissão para que se desenvolva o PPPI. Tranquilo? Essa comissão central. Aqui um ponto a destacar, que o PPPI
se configura como um documento que retrata e norteia as ações educativas desta instituição, que é o Instituto Federal de Sergipe, e mostra o que será feito, em qual momento será feito, ok? E de que maneira, qual a maneira, né, para chegar aos resultados que se espera. Tranquilo? Então, esse é um ponto bastante importante aí. Então, o que é que vai ser feito, como vai ser feito, quando e como vai chegar aos resultados esperados. Os aspectos filosóficos, políticos e pedagógicos que subsidiaram a estratégia do debate coletivo sustentarão as diretrizes didáticas e ou fortalecerão as estratégias adotadas. Então, no debate, né, no momento da conversa, do diálogo, foram trazidos ali os aspectos políticos, pedagógicos, e esses aspectos devem aí sustentar as diretrizes didáticas, ok? Do PPPI. Aí aqui alguns pontos que não vejo muito o que cobrar, apesar que esse ponto aqui é interessante, ó, reconstrução contínua. Quando se fala do PPPI, ele não é um documento engessado, não é um documento sistemático que vai ser ali perpétuo. Ele vai ter uma reconstrução contínua, ok? A comissão, ó, de elaboração sistematizou as produções dos grupos de trabalho de cada campus e compatibilizou por eixos temáticos, registrando e produzindo este documento que se constitui de um referencial que norteará o processo educativo da instituição, sendo assegurada a sua avaliação e reconstrução contínua, como resultado da sua interlocução com as realidades institucionais institucional e social, né? O que é que isso quer dizer? Que, à medida que a instituição vai mudando a sua realidade, a sociedade vai mudando a sua realidade, o PPPI também vai mudar. Aí vai ser reconstruído, vai ter uma reavaliação, uma avaliação contínua, ok? É o que diz aqui, ó. É necessário que se afirme o caráter de reflexão contínua que este documento possui em seu cerne, ok? Consequentemente, será este um texto em permanente reconstrução. O texto será constantemente reconstruído. É um texto que é flexível. Então, tudo que falar ao contrário disso, o PPPI é rígido, ele é inflexível, ele não pode ser alterado. Isso aí vai ser falso na hora da sua prova, ok? Esse projeto é um orientador da ação, das prioridades, das medidas, das perspectivas e das proposições da instituição e revela ao mesmo tempo o movimento e a dinâmica institucional. Então, a ideia desse projeto, desse PPPI, é justamente trazer aí, orientar as ações, trazer as prioridades, quais são as medidas a serem tomadas, ok? Para saber como é que, para orientar, né, todo o Instituto Federal de Sergipe. Nesse sentido, o PPPI teve como proposta em suas diferentes fases de elaboração, veja a importância desses pontos, porque eles podem ser cobrados em prova. O PPPI, ele deve estar atento à história da instituição, deve contextualizar o IFES na conjuntura macrosocial, regional, nacional, global e local, traçar o contexto institucional através de uma análise diagnóstica, levantando as condições de trabalho, verificar a organização das relações sociais de trabalho, identificar as normas de organizações internas do IFES, mapear os sistemas de avaliação e de controle de resultados, compreender as políticas de gestão de pessoas, identificar as estratégias da organização, definir objetivos, valores, a filosofia institucional, capturar os pontos fortes e suas fragilidades,
fazer a leitura da organização do pessoal docente, discentes e de todos os colaboradores técnicos administrativos, analisar perfis, necessidades e preferências da comunidade acadêmica. Então, esse é o papel do PPPI. Em todas as suas fases de elaboração, devem ser consideradas todos esses pontos aqui, ok? Aqui fala que na elaboração do PPPI, encaminhamos a construção do PPPI como metodologia participativa própria e delineada no seio da comunidade através da ampla divulgação na forma impressa e eletrônica pelo portal do site, a realização de palestras de sensibilização, grupos de trabalho e suas diferentes fases. Ou seja, o PPPI foi enviado, foi distribuído por meio do site, foi divulgado para que a comunidade pudesse ter acesso às informações. Neste documento de orientação acadêmica constam, entre outros, o histórico da instituição, seus mecanismos de inserção regional, sua missão, âmbitos de atuação, princípios filosóficos gerais, as políticas de gestão, de ensino, de pesquisa de extensão, perfil humano, perfil profissional, concepções de processo de ensino-aprendizagem, currículo, de avaliação de ensino, de planejamento e os diversos programas. Então é isso que esse documento ele vai ter. É uma orientação para toda a instituição, ok? Visão global agora. E a gente vai ver alguns pontos, a gente vai destacar aqui só o que mais cai, ok? Só o que mais pode ser cobrado. Olha aqui, ó, propomos este documento como uma concepção institucional do IFES para a realidade político-pedagógica, na intenção de que viabilizaremos aos nossos egressos a possibilidade de serem indivíduos com inserção social, em sintonia com princípios éticos, políticos, de saberes técnicos científicos, com compreensão crítica das necessidades sociolaborais, locais e globais. Então, a ideia é que os estudantes, aqueles que passem pelo IFES, saiam com esse pensamento crítico, com essa capacidade de avaliar o mundo em que estão inseridos, ok? Para que eles possam se desenvolver e ter aí um pleno desenvolvimento pessoal, ok? Então, a ideia é isso. Portanto, é necessário que o IFES promova uma educação profissional, tecnológica, sintonizada com as demandas sociais e do mundo do trabalho, baseada em um mapeamento das perspectivas e possibilidades de desenvolvimento socioeconômico, dos arranjos produtivos locais, contribuindo para um projeto macro de desenvolvimento regional nacional. Então, o IFES deve promover uma educação profissional e tecnológica sintonizada com as demandas sociais, com o mundo do trabalho, para que o estudante saia dali bem preparado, realmente bem preparado para a sua vida, para o mundo, Aqui novamente cita, que esse processo vem sendo realizado de forma dinâmica, flexível, intencional, legítima, transparente. Então a ideia é essa, não temos muito o que acrescentar aqui. Desafios locais e globais. Aqui eu fiz um pequeno resumo dos desafios globais e locais, porque ficou bem grande lá no PPPI e não tem muitos pontos que podem ser explorados, Mas aqui, um ponto que eu achei interessante é que o Instituto Federal de Educação, o IFES, tem um papel crucial no desenvolvimento socioeconômico do Estado, promovendo formação profissional e tecnológica em sintonia com os avanços científicos e tecnológicos. Aqui mais em cima fala do crescimento dos sistemas educacionais após a Segunda Guerra Mundial. Não creio que a banca vai para esse lado na hora de cobrar essas questões, ok? Aqui fala sobre a interação do PPPI com os PPCs,
que são os projetos pedagógicos dos cursos, né? Cada curso vai ter um projeto pedagógico ali e o PPPI deve estar integrado a eles, ok? Então aqui, esse ponto aborda a interação com os projetos pedagógicos do curso e destaca o PPPI como uma ação coletiva e intencional que reflete os valores e a identidade da instituição, projetando um horizonte de longo prazo. A construção do conhecimento e a prática técnico-científica devem ser articuladas com valores humanísticos, com o currículo funcionando como espaço plural, dinâmico, multicultural, fundamentado em referências socioantropológicas, psicológicas, epistemológicas e pedagógicas. O currículo deve incluir elementos como conhecimentos e saberes necessários, estrutura curricular, bibliografias, estratégias de ensino. Então, tudo isso que é bem comum à vida aí do professor, ok? Mas deve ter essa integração aí entre o PPPI e o projeto pedagógico dos cursos, ok? Trazendo esses valores, construção aí de prática, de conhecimento e a prática de valores humanísticos, plural, dinâmico, multicultural e assim sucessivamente. O currículo é desenvolvido em estratégias metodológicas que incluem interdisciplinaridade, contextualização, flexibilidade e valorização das experiências dos alunos, vinculando-as aos saberes acadêmicos, ao trabalho e às práticas sociais. Então, novamente aqui, a gente traz um ponto, até que está na LDB, né? Que tem que ter essa relação do que o aluno estuda com suas experiências, com suas vivências e trazer também para as práticas sociais e também ao trabalho fazer essa relação. Então, o currículo dos cursos também deve estar aí ligados a isso, ok? Devem estar assim ligados a isso. Princípios metodológicos da concepção do PPPI. A gente já falou aqui sobre isso. A metodologia ela é participativa, envolvendo ali os alunos, técnicos, gestores e a comunidade, e deve ser feita uma revisão contínua, continuamente ser revisado, ok? Outro ponto aqui interessante é que o PPPI é considerado inestimável no cotidiano institucional, agregando passado, presente e futuro e conferindo identidade à instituição. PPPI também é considerado aqui entendido como o plano global da instituição e é pré-requisito básico para as ações educacionais do Instituto Federal de Sergipe. Tranquilo? Aqui nós já falamos da proposta de construção, que a ideia é que a proposta seja uma construção coletiva, né? A construção desse projeto é uma ação intencional, com um sentido explícito e um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto pedagógico de uma instituição de ensino também é um projeto sociopolítico por estar intimamente articulado aos interesses coletivos da comunidade. Então, a construção do PPPI é uma construção coletiva. Importância conceitual. A construção coletiva da proposta pedagógica é uma atitude consequente e compromissada no mundo em permanente mudança. A construção continuada, que nós já falamos, implica as tarefas coletivas de pensar, escrever, pensar, aplicar, pensar, avaliar, pensar, atualizar este projeto. Então ele vai ser sempre pensado, sempre aplicado, mas avaliado, atualizado, sempre precisa dessa reconstrução para que ele possa ser realmente um documento que tenha validade, não seja somente um documento burocrático. Elementos estruturais formais do PPPI. A estrutura de um projeto é feita de elementos. O termo elemento reporta aqui aquilo que é elementar, básico e indispensável para a instituição. Então, a gente vai ver aqui alguns elementos
que são indispensáveis para a construção do PPPI. São os seguintes elementos: explicitação sobre a organização da identidade da instituição, filosofias e os princípios didáticos da instituição, conteúdos e suas referências, competências e habilidades propostas. Isso aqui é importante você estar atento porque pode cair, né? Pode ser cobrado. Competências e habilidades propostas e os respectivos encaminhamentos metodológicos, atividades acadêmicas em geral, ações didático-pedagógicas a serem desenvolvidas durante um tempo, processo de avaliação, condições físicas e materiais, relação do corpo docente e técnico administrativo, plano de formação continuada para os professores e plano de avaliação interna e sistemática do curso. Então, esses são os elementos que são indispensáveis, são cruciais, são muito importantes para a construção do PPPI, ok? Aqui nós temos a metodologia que foi adotada, né? Aqui temos o primeiro momento, que é a estruturação, a instituição da Comissão Geral de Atualização do PPPI, a discussão conceitual sobre o PPPI, a seleção da metodologia para a participação coletiva e a formação de subcomissões e grupos de trabalho por campos, incluindo representantes dos segmentos institucionais. Então, esse é o primeiro momento. Vai instituir uma comissão, vai discutir sobre os conceitos ali sobre o PPI, vai fazer a seleção da metodologia, formação de subcomissões, né, de grupos também. E aí vai para o segundo momento, que é a execução. Característica norteadora é ser um processo participativo de decisão, organizar o processo pedagógico de forma a desvelar conflitos e contradições, explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade dos agentes educativos, na participação de todos, em um projeto comum coletivo, e conter opções explícitas de superação de problemas da realidade específica, explicitar compromisso com a formação do cidadão. Estas são aí as características norteadoras na execução. E características buscadas na execução, né? Nascer da realidade e explicitar causas dos problemas, situações em que os problemas aparecem, ser execuível, prever as condições necessárias de desenvolvimento e a sua avaliação, permitir a ação articulada de todos os envolvidos com a realidade da escola, ser um documento que deve explicitar as concepções da sociedade, da educação, escola, trabalho, ação educativa, e ser um produto específico, contextualizado, um compromisso espaço-temporal da instituição e da equipe de educação. E ter como base o artigo 205 da Constituição, que diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a elaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Aqui, o terceiro ponto, o projeto político-pedagógico, ele tem alguns elementos. O marco referencial, que é o que queremos alcançar, é a busca de um posicionamento político, visão do ideal de sociedade de homem, e pedagógico, definição da ação educativa e das características que deve ter a instituição que planeja. O diagnóstico, o que nos falta, né, o que falta para o que desejamos, e depois a programação, que é o que queremos, o que faremos concretamente para suprir tal falta. Então, e depois, temos aqui a avaliação do PPPI, é feita ao término de um período previsto e pode começar pela análise da concretização da programação feita. Então, esses pontos aqui são os pontos que foram utilizados na metodologia que foi adotada para a construção do PPPI, do IFES, ok? Então, vamos falar aqui do ponto 2.4, onde fala de programas e ou ações contínuas. Então, algumas coisas devem ser consideradas nesses programas e nessas ações contínuas. Por exemplo, devem considerar que o aluno é a razão das ações estratégicas. Deve considerar a necessidade de atuar sobre o processo educativo como um todo, assegurando condições pedagógicas que gerem êxito e a permanência aos estudantes do IFES. Deve considerar também a prática de uma metodologia de caráter científico reflexiva que gere uma aprendizagem comprometida com a autonomia, com o aprender a aprender. Promoção de uma educação transdisciplinar, formadora do cidadão empreendedor, consciente, integrado à sua realidade histórico-social. Incentivo à participação de estudantes em Olimpíadas, eventos educacionais. Possibilidade de continuidade e conclusão de estudos dos profissionais em formação, mediante mecanismos financiados com recursos da instituição ou advindos de convênios. Elaboração de diagnóstico e realização de ações de combate à retenção e à evasão por equipes institucionais multidisciplinares. Acompanhamento da atividade docente no que se refere à assiduidade e ao cumprimento das emendas por parte dos coordenadores de curso. Consolidação do IFES no que se refere à estrutura do ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviços à comunidade. Fomento à pré-incubação de projetos empreendedores, projeto de empresa júnior. Manutenção
de um contínuo aperfeiçoamento da estrutura organizacional e demais procedimentos, garantindo constante modernização, elaboração e implementação de um plano de qualificação profissional contínua para os docentes, técnicos administrativos, assim vai. Programa permanente de ambientação de novos servidores, concessão de autonomia aos colegiados de cursos, estruturação de um setor que assegure atuação específica e efetiva dos assistentes de alunos, elaboração coletiva de calendário acadêmico, respeitando o seu cumprimento e as peculiaridades de cada campus, prática obrigatória de realização de planejamento de ensino em todos os níveis e modalidades, prática do planejamento estratégico participativo, melhoria do clima organizacional através de ações e programas que favoreçam a integração da comunidade acadêmica. Então, todos esses pontos são ações aqui que devem ser contínuas, ok? Otimização da comunicação em todas as esferas institucionais, padronização dos fluxos de procedimentos institucionais, reestruturação do organograma do CAMP, com ampliação do número de gerências proporcional ao número de alunos efetivamente matriculados, melhoria na gestão de recursos financeiros, que busque uma distribuição mais equânime entre os campi e entre as coordenadorias em cada campi. Ampliação da avaliação institucional para todos os níveis e modalidades de ensino, descentralização dos recursos da assistência estudantil exclusivamente para os campi, revisão dos critérios das normas de resoluções que regulamentam concessão de recursos para os alunos, no que se refere ao auxílio para eventos, bolsas e demais benefícios da assistência estudantil, aquisição e atualização de acervo da biblioteca, melhoria e ampliação da estrutura física dos ambientes de ensino, visando atingir metas nas propostas pedagógicas do curso, modernização dos laboratórios, das salas de aula, construção e ampliação de refeitórios e espaços de vivência em todos os campos, adequação da estrutura arquitetônica dos campos. Então, que são pontos que devem ser contínuos, ações contínuas, ok? Formação continuada dos professores, formação de gestores, elaboração e implementação de projetos que viabilizem a produção e a distribuição de recursos educacionais. Então, aqui são pontos que vocês têm que ficar ligados, porque pode cair no seu concurso, ok? Cooperação técnica e técnica a agricultores, cooperação técnica a comerciantes, empresas e tal. Outra coisa aqui importante é a interação do PPPI com o PDI. Depois a gente vai falar sobre o PDI. O Plano de Desenvolvimento Institucional é um documento de validade quinquenal, de 5 anos, em consonância com os planejamentos estratégicos de cada exercício. É um instrumento de gestão que considera a identidade da própria instituição no que diz respeito à filosofia de trabalho, à missão, às diretrizes pedagógicas e à estrutura organizacional e às atividades acadêmicas e científicas. Como instrumento de gestão flexível, o PDI pauta-se por objetivos e metas e sua elaboração deve ser de caráter coletivo. Os seus referenciais devem levar em consideração os resultados da avaliação institucional. Articula-se ao PPPI na perspectiva da consecução dos objetivos e do desenvolvimento institucional com vistas à melhoria do processo educativo do IFES. Então, o PDI ele deve se atrelar, seguir as orientações do PPPI. O PDI é um documento aí que é renovado a cada 5 anos, ok? Aí aqui, trouxe aqui o breve histórico institucional. Histórico das autarquias que deram origem às instituições, ao Instituto Federal de Sergipe, ok? Começando aqui pelo Cefet, né? Ante a integração das autarquias federais, Centro Federal de Educação e Tecnologia de Sergipe, Cefet, e Escola Agrícola Federal de São Cristóvão. Essas foram as autarquias que deram origem aí ao IFES, o Cefet e também a Escola Agrícola Federal, ok? Cuidado que pode cair isso aí. Aqui nós temos uma abordagem histórica do desenvolvimento
do Cefet, né? De forma simplificada, a história do Cefet, ela começou em 1911, quando foi inaugurada como Escola de Aprendizes Artífices de Sergipe. Inicialmente oferecia cursos de ensino primário e ofícios, como marcenaria e mecânica. Em 1930, as escolas se transformaram em liceus industriais, que em 1940 passaram a ser escolas técnicas industriais, oferecendo ensino secundário técnico. Com a Lei 3.552 de 1958, a escola se tornou uma autarquia federal, ganhando autonomia e expandindo sua oferta de cursos técnicos. Em 1980, a escola começou a oferecer novos cursos técnicos e em 1995 inaugurou a unidade descentralizada de Lagarto. Em 2002, foi transformada em Cefet, ampliando sua atuação para cursos superiores e de tecnologia. Em 2004, com o decreto 5.154, passou a oferecer cursos técnicos integrados ao ensino médio, promovendo uma formação mais abrangente e alinhada às necessidades do mercado de trabalho. A missão do Cefet Sergipe é combinar saberes científicos, tecnológicos e humanistas, formando cidadãos trabalhadores, críticos e comprometidos com as transformações sociais. Essa é uma pequena história aqui do Cefet, né? Temos também uma pequena história da Escola Agrícola, né? A Escola Agrícola Federal de São Cristóvão originou-se do patrono São Maurício, criado em 1924 pelo governo de Sergipe, para atender as crianças e adolescentes com problemas sociais e emocionais. Em 1926, passou a se chamar Patronato de Menores Francisco de Sá. E em 1931, Patronato de Menores Ciro de Azevedo. Federalizado em 1934, tornou-se o Aprendizado Agrícola de Sergipe, mais tarde renomeado Aprendizado Agrícola Benjamin Constant, e a partir de 1943 começou a oferecer cursos de ensino rural. A Lei Orgânica do Ensino Agrícola de 1946 instituiu o ensino agrícola de grau elementar e médio, transformando a Escola de Iniciação Agrícola Benjamin Constant. Em 1952, passou a chamar a Escola Agrícola Benjamin Constant, com cursos técnicos em agropecuária e preparação em economia doméstica. Em 64, foi renomeada Colégio Agrícola Benjamin Constant e oferecido cursos técnicos. Em 67, os colégios agrícolas foram subordinados ao Ministério da Educação e em 73, a Coordenação Nacional do Ensino Agrícola foi criada, transformando-se em Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário em 1975. Com o decreto de 83935 de 79, a instituição passou a ser chamada de Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão e em 1993 tornou-se uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, fortalecendo sua autonomia e expandindo a sua oferta de cursos e programas de ensino. Aqui, gente, é só um breve relato para vocês terem uma ideia de como surgiram o Cefet e também a Escola Agrícola, que depois foram transformadas aí nos institutos federais. Com a criação dos IFES, né, a unidade de sede e a unidade de Lagarto do Cefet tornaram-se, respectivamente, Campus Aracaju e Campus Lagarto, enquanto a Escola Agrícola tornou-se o Campus São Cristóvão. Ok? Aqui nós temos a imagem do site lá do Instituto Federal de Sergipe e nós vemos aqui quais são os campos que temos hoje. Temos a Aracaju, Estância, Glória, Itabaiana, Lagarto, Poço Redondo, Propriá, São Cristóvão, Socorro, Tobias Barreto e temos também a educação à distância, ok? Essa aqui é a imagem do próprio site de lá do Instituto Federal de Sergipe. Vamos falar agora das finalidades e características do IFES. São finalidades e características: ofertar educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades,
formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação profissional dos diversos setores, economia, ênfase no desenvolvimento social local, regional e nacional. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo, investigativo e geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas. Promover a integração e a verticalização da educação básica, a educação profissional e a educação superior, otimizando a estrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão, orientar a sua oferta formativa em benefícios da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais, culturais locais, identificados com base no mapeamento da potencialidade de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal de Sergipe, construir-se em centro de excelência na oferta de ensino de ciências em geral e de ciências aplicadas em particular, estimulando o desenvolvimento do espírito crítico voltado à investigação empírica, qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta de ciência, de ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino, desenvolver programas de extensão e divulgação científica e tecnológica, realizar e estimular pesquisa aplicada. Então, veja esses pontos aqui, a gente tem que dar uma lida e lembrar, né, na hora, porque pode ser cobrado. São finalidades, né? Promover a produção, o desenvolvimento, a transferência de tecnologias sociais sustentáveis, notadamente voltadas à preservação do meio ambiente. Agora a gente vai aqui falar dos objetivos do Instituto Federal de Sergipe. Objetivos: ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos. Então esse ponto aqui é importante. A prioridade são cursos integrados para os concluintes do ensino fundamental, também para aqueles que participam aí do EJA, né? Ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais em todos os níveis de escolaridade nas áreas de educação profissional e tecnológica, realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnico-tecnológicas, desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos, estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho, renda, emancipação do cidadão, na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional, ministrar em nível superior, de educação superior, em consonância com a Lei 11.892, cursos superiores de tecnologia, cursos de licenciatura, cursos de bacharelado, cursos também de pós-graduação. Esses são os pontos aqui a serem destacados. Então, no IFES pode ter cursos tanto de educação básica, né, técnica e tecnológica, também cursos de pós-superiores, licenciatura, bacharelado, pós-graduação e assim vai. Então vamos lá, qual a missão do IFES? Promover a educação profissional, científica e tecnológica de qualidade em diferentes níveis e modalidades, através da articulação entre ensino, extensão e pesquisa e inovação para a formação integral do cidadão, capazes de impulsionar o desenvolvimento socioeconômico e cultural. E a visão é ser uma instituição de educação profissional, científica e tecnológica de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e cultural. Esses são os pontos aqui do PPPI, ok? Espero que vocês tenham gostado. Logo mais, vou trazer aqui algumas questões para vocês. Esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.